Prosseguindo, certamente que esse entender não deve ser total, ou seja, as escrituras serão entendidas, profecias, os israelitas que estiverem se convertendo durante a grande tribulação, recebendo sonhos e visões de Deus, eles devem ter o seu conhecimento ampliado, mas não estão falando, claro, de toda a Bíblia ou de toda a profecia, até porque ainda terão coisas relacionadas ao milênio, né, que Deus talvez ainda não queira revelá-los nesse momento. Prosseguindo, algumas partes do Apocalipse só serão entendidas por aqueles que estiverem na grande tribulação, e outras, né, como será, por exemplo, a batalha contra Gog e Magog no final do milênio, só deverá ser interpretada por aqueles que verem essa última revolta de Satanás e essa batalha, né? O principal conhecimento adquirido pelos sábios será a identificação de Jesus como Messias. Fica a pergunta, quem seriam esses sábios que vão conseguir identificar nas Escrituras que Jesus Cristo é o Messias? Está se tratando de Israel, com certeza. Hoje nós sabemos que falar que Jesus é o Messias significa dizer que a igreja substituiu Israel no plano de Deus por 2000 anos. Os judeus não aceitam isso de jeito nenhum, principalmente porque eles olham para a igreja como sendo a igreja católica, a Babilônia apocalíptica. Por isso que eu sempre repito a vocês, cuidado com esses grupos, né, que defendem que a igreja católica é com certeza a igreja de Jesus Cristo. Eles dizem que nunca existiu uma igreja fora da igreja católica. Os reformados defendem isso mais até do que a igreja católica, porque se ficar provado que a igreja católica é a Babilônia apocalíptica, os reformados é uma referência a um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, só isso, né? Então eles também não seriam igreja verdadeira. Então os reformados não toleram isso de jeito nenhum. Bom, se eles querem chamar a Babilônia apocalíptica de mãe, como fizeram em 2017, assinando, né, um documento, está lá, todos os reformados fizeram isso, igreja metodista, anglicana, luterana e presbiteriana. Se eles querem chamar a Babilônia apocalíptica de mãe, eles que prossigam sozinhos, não o povo de Deus. Prosseguindo no comentário, as duas testemunhas vão abalar a atual teologia dos rabinos. Você encontra rabinos na internet, no YouTube, afirmando Jesus não é o Messias, nós podemos voltar a Auschwitz, voltar aos campos de concentração, na câmara de gás, mas não mudaremos a nossa religião. Segundo a profecia, eles vão mudar a religião, mas no momento de grande agonia. O comentário prossegue. Eles afirmam que Jesus não é o Messias, mas na metade da grande tribulação, certamente depois de intensos debates, alguns rabinos deverão balançar nas suas convicções, e na metade da grande tribulação deverão aparecer os primeiros rabinos a mudar de posição. É claro que aqui eu estou colocando uma hipótese, a Bíblia não é clara nisso, mas a Bíblia fala em uma mudança. Eles crerão em Jesus. Certamente essa fé virá pelos intérpretes das Escrituras. Certamente pessoas do povo, como Joel diz, velhos e jovens terão sonhos e visões, porém a conversão nas Escrituras deverá vir dos intérpretes, que aí certamente está tratando dos rabinos. Na segunda parte da grande tribulação, com o crescimento de judeus convertidos a Jesus Cristo, deverá crescer a busca pelo conhecimento do Novo Testamento. Nós veremos mais à frente, eu falo, certamente nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, as duas testemunhas estarão tratando com esses rabinos, pregando para todo Israel que Jesus é o Messias. Não é até impossível, como alguns acreditam, que as duas testemunhas sejam 2 homens, 2 israelitas convertidos durante a grande tribulação. Não é impossível, veremos isso mais à frente.
Esses judeus convertidos durante a grande tribulação, em especial na segunda parte, é quando parece estar havendo uma ação divina em favor de Israel, ao estudarem o Novo Testamento, identificarão o cumprimento de partes do sermão profético de Jesus registrado nos evangelhos, né? Eles vão perceber, olha, o que Jesus falou aqui, né, de que haverá uma aflição como nunca houve na história da humanidade. Eles estarão vivendo uma aflição maior do que a aflição da grande tribulação, porque a aflição da grande tribulação visava Israel ali a aflição da Segunda Guerra Mundial visava os judeus na Alemanha, na Europa, pode considerar assim. A teoria do anticristo será no mundo todo. Ou os judeus fugirão para Israel, ou nesses países que acreditam de forma cega no anticristo, eles vão começar a matar os judeus. Então será uma perseguição mundial e não uma perseguição local, como foi na Segunda Guerra Mundial. Lendo essas escrituras, Deus vai começar a esclarecer os israelitas. Claro, estou considerando que eles vão começar a ler o Novo Testamento, porque se aproximarão da fé em Jesus. O comentário prossegue. O mesmo ocorrerá com o estudo das epístolas de Paulo e do Apocalipse. Um texto que acredito que aumentará a esperança dos judeus será perceber que essa destruição que se aproxima não se cumprirá como as destruições pelos babilônios e romanos, ou também como a destruição de Hitler, né? Um texto fundamental para essa esperança desse judeu convertido a Cristo durante a grande tribulação será Romanos capítulo 11, versículo 26, que diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. O judeu cristão poderá anunciar aos outros judeus que Jesus é aquele que desvia de Jacó as impiedades e virá a Sião como libertador. Segundo as Escrituras, isso vai acontecer durante a grande tribulação, haverá uma conversão de Israel. É muito provável que os judeus recém-convertidos evangelizem outros judeus, mas certamente serão perseguidos, nós veremos mais à frente. Outros intérpretes veem na revelação desse anjo apenas uma simbologia falando de João representando a igreja recebendo a verdade de Deus. E assim essa revelação ocorreu nos dias de João, nos dias que ele ainda estava vivo na terra. Mas o momento que este livro é aberto, na sequência do Apocalipse, parece indicar a metade da grande tribulação. Este livro foi aberto entre a sexta e a sétima trombeta. Então, se vocês forem ver os intérpretes do Apocalipse, normalmente eles acreditam que este livro está tratando, né, do que aconteceu com João, na revelação do Apocalipse. Mas aqui no Apocalipse ele parece estar acontecendo entre a sexta e a sétima trombeta, ou seja, ele está sendo aberto durante a grande tribulação. Então ele tem um simbolismo nessa mudança de atitude de Israel, ou seja, as Escrituras estão sendo abertas para os israelitas.